Oi, pessoal, hoje teremos a comparação de dois dos maiores primatas que existem no planeta capazes de dar uma surra a qualquer lutador habilidoso. Do meu lado esquerdo, está o orangotango, considerado como o terceiro maior primata ainda vivo e ancião da floresta, possuindo aparência inofensiva e corpo fora de forma, mas territorialista e capaz de matar facilmente ou deixar gravemente feridos seres humanos. Já no meu lado direito, está o gorila, portador do título de maior primata existente no planeta, onde só de se aproximar pode intimidar qualquer animal que ousar invadir seus domínios, conseguindo simplesmente quebrar todos os ossos de alguém se for incomodado ou se sentir desafiado. Agora, sem mais enrolação, vamos iniciar a comparação, começando pelo orangotango. Os orangotangos são a única espécie grande de macaco além dos humanos nativos da Ásia. Eles são o terceiro animal mais próximo dos humanos, além do gorila e do chimpanzé, respectivamente. E é o terceiro maior primata existente no planeta. Esses animais habitam o país da Indonésia e da Malásia, sendo encontrados somente nas florestas tropicais de Bornéu e da Sumatra. Por serem classificados no gênero Pongo, os orangotangos foram considerados uma espécie única. No entanto, desde 1996, eles foram divididos em duas espécies: o orangotango de Bornéu, com 3 subespécies, e o orangotango de Sumatra. E em novembro de 2017, foi identificada uma terceira espécie de orangotango, o orangotango de Tapanuli. Os orangotangos possuem poucos poderes e habilidades, mas de certa forma, são muito úteis para sua sobrevivência na natureza, sendo eles características físicas atléticas, ou sobre-humanas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Armamento natural, com os dentes e dentes. Sentidos aprimorados. Orangotangos possuem uma audição e olfato superiores a de seres humanos. Escala de superfície. Esses animais podem facilmente escalar penhascos. Agilidade. Eles podem se balançar e ir de árvore em árvore muito facilmente. E habilidades de improviso. Os orangotangos criar ferramentas feitas de galhos e folhas para fugirem de suas jaulas. A força de um orangotango seria de nível humano e nível atleta. Os machos adultos de orangotango podem medir uma envergadura de cerca de 2 metros, possuem 1,75 metros, e pesam de 50 a 100 quilos. Já as fêmeas medem 1,27 metros e pesam cerca de 30 a 50 quilos. Os orangotangos são comumente considerados cerca de 5 a 7 vezes mais fortes do que um ser humano médio, sendo capazes de girar grandes caixas de frio, dobrar barras de metal, empurrar motocicletas com facilidade, e serem mais fortes do que chimpanzés. Podem facilmente dominar seres humanos, e arrancar grandes galhos de árvores. Certa vez, uma fêmea conseguiu vencer um lutador de sumô em uma disputa de cabo de guerra com pouca dificuldade. Em levantamento de peso, eles são capazes de conseguirem levantar 226,796 quilos, e terem uma força de preensão de cerca de 272,155 quilos. Devido a terem uma massa corporal pesada, eles possuem uma força enorme para aguentarem o próprio peso, os permitindo a usarem seus membros anteriores para viajar e balançar de uma árvore a outra tranquilamente. Apesar de serem muito menores e mais fracas que os machos, as fêmeas de orangotango ainda são comparáveis, ou superiores, em força com a de um ser humano. No entanto, elas são muito mais fracas que os chimpanzés.
Tanto os orangotangos machos quanto as fêmeas podem levantar mais do que o dobro do peso corporal, mas devido aos machos serem mais pesados do que uma fêmea, eles podem levantar mais peso. E o ataque dos orangotangos pode ser ainda maior através dos danos perfurantes causados pela força de mordida desses animais, que é de 575 psi, ou seja, 2.560 newtons. O que permite a eles morderem tábuas de madeira para fazerem ferramentas. Em velocidade, esses primatas estão no nível abaixo da média humana. Embora os orangotangos andem bem devagar, há uma rapidez de apenas 4,345 km por hora, ou seja, 1,207 metros por segundo, eles são capazes de bater e atacar relativamente rápido, mas não é nada muito impressionante. A durabilidade do orangotango é escalada para seu ataque, que é nível atleta e sobre-humano. Geralmente os machos de orangotango lutam entre si com golpes, agarrões, cargas e mordidas, usando seus corpos grandes, robustos e fortes. Esses animais podem aguentar receber grandes quantidades de golpes de seres humanos usando porretes para maltratá-los. Também houve o caso em que um orangotango macho teve que levar 130 tiros de rifles de ar para ser abatido. Os ossos e pelo dos orangotangos são mais resistentes do que a de um humano comum. E diferente dos machos, a durabilidade das orangotango fêmeas é muito menor, mas possuem um corpo robusto e podem levar surras de seres humanos, assim como os do sexo oposto. No entanto, elas mal sobrevivem a ataques de leopardos nebulosos. O nível de vigor desses animais é muito alto, sendo capazes de ficarem pendurados em galhos e se balançarem de uma árvore para outra por vários períodos de tempo. Por mais que tenham um nível de inteligência animalístico, os orangotangos são um dos animais mais inteligentes, sendo capazes de construir planos de fuga para escapar de gaiolas ao longo de meses e usarem ferramentas para arrombar fechaduras, pescar insetos e saberem quando fazerem sons mais altos para enganar indivíduos indesejados em seu território. Eles também podem calcular o que suportará seu próprio peso corporal ou não, e calcular os benefícios e custos de certos presentes ou acontecimentos. Eles não usam nenhum equipamento notável além das garras e dentes. Porém, os orangotangos opcionalmente podem usar algumas ferramentas, como de galhos e folhas, para diversas necessidades, como pescar, ou tentar fugir de gaiolas. Apesar de sua grande força, são animais muito dóceis e não buscam conflitos em comparação com todos os outros grandes macacos, embora esta característica seja diminuída em machos adultos, que são um pouco territoriais. Agora que finalmente terminei de falar do orangotango,
É a vez do gorila. Os gorilas são mamíferos primatas, pertencentes ao gênero gorila, encontrados nas florestas da África subsaariana e podem cobrir uma ampla gama de elevações. Os gorilas são um dos parentes vivos mais próximos dos humanos, além dos chimpanzés e dos bonobos. E são o maior primata existente no planeta. Apesar da sua área de distribuição abranger apenas uma pequena porcentagem da África, os gorilas se distribuem em uma grande variedade de altitudes, como as florestas montanhosas do Rift Albertino, florestas densas e pântanos das terras baixas, e marisma até ao nível do mar. Sendo também divididos em duas espécies, que são os gorilas do Ocidente e os gorilas do Oriente, tendo duas subespécies para cada uma. Os gorilas possuem poderes e habilidades que, embora sejam poucos, os ajudam a sobreviver na natureza, sendo eles características físicas sobre-humanas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Armas naturais, com seus dentes. Sentidos aprimorados. Isso inclui apenas o seu olfato e a sua audição, pois são um pouco mais evoluídos. Já o resto dos outros sentidos são iguais ao do ser humano. Agilidade: os gorilas são capazes de facilmente subir em árvores. E habilidades de arremesso: esses animais podem arremessar pedras e galhos. E habilidades de improviso: eles podem usar pedras e troncos para suas necessidades. A força dos gorilas seria de nível atlético mais nível rua mais. Os machos adultos podem medir 1,70 metros e pesar entre 135 e 275 quilos. Já as fêmeas são bem menores. Medem em torno de 1,50 metros e pesam entre 70 e 140 quilos. De acordo com várias estimativas obtidas em experimentos, o gorila é cerca de 4 a 10 vezes mais forte que um humano médio. Eles podem casualmente derrubar seres humanos balançando apenas um dos braços, quebrar e arrancar bananeiras com as próprias mãos, levantar troncos, escapar de jaulas dobrando as barras de ferro, e arrastar pessoas com uma mão. Um gorila de costas prateadas foi capaz de rachar o vidro de proteção do seu recinto ao ver uma criança batendo no peito. O vidro reforçado é durável o suficiente para suportar golpes de leões com força total sem problemas. Por conta das fêmeas serem mais fracas, elas ainda têm metade da força de um gorila macho, o que as tornaria comparáveis ao orangotango macho. Já os gorilas machos têm caninos enormes, que podem ter 1.300 psi, que é 1.609,762 newtons em molares. É estimado que um gorila poderia levantar 818 quilos. No entanto, sua força é usada principalmente para puxar. E eles possuem uma força impressionante quando quebram canas de bambu, quase 20 vezes mais fortes do que o ser humano médio. No qual primeiro eles mordem o bambu, que o enfraquece e depois o quebram com as mãos. Em velocidade, os gorilas seriam de nível humano máximo. Tanto os gorilas ocidentais, quanto os do Oriente, podem correr a 40 km por hora, o que daria 11,111 metros por segundo. E eles são capazes de atacar de forma rápida quando perturbados.
Sua durabilidade é escalada para seu ataque, que é nível atlético mais nível rua mais. Os gorilas de costas prateadas geralmente lutam com socos e mordidas pelo domínio do bando, embora essas lutas sejam quase sempre resolvidas com intimidação, onde eles aparentemente não são afetados pelos golpes uns dos outros, apesar que possam se machucar. E eles ficam completamente bem depois de se lançarem a toda velocidade em objetos duros, como vidros de proteção de zoológico, sem quebrarem nenhum osso. A pele e o crânio dos gorilas é mais grosso que o dos seres humanos, e os seus ossos são mais grossos, mais pesados e ridiculamente calcificados em comparação com o osso humano padrão. Já as fêmeas são tão duráveis quanto um orangotango macho, que podem não ser afetados pelos ataques uns dos outros. O vigor dos gorilas é de nível sobre-humano. Esses animais são superiores aos seres humanos em vários quesitos físicos, podendo aguentar pancadas uns dos outros. A inteligência dos gorilas é de nível animalístico alto. Esses animais não são capazes de se comunicar verbalmente como os seres humanos, mas podem ser treinados para aprender linguagem não verbal. Alguns espécimes jogam pedras para fazer cair frutas, alguns podem até usar troncos de árvores para resolver problemas, como fazer uma ponte. Os gorilas geralmente não usam equipamentos além de seus dentes para atacar seus oponentes, mas opcionalmente são capazes de usar ferramentas para suas necessidades, como pedras e troncos. Apesar da força absurda, eles são um tanto pacifistas. Os gorilas geralmente fogem durante os confrontos e só lutam quando estão encurralados, além de também serem incapazes de nadar. Na minha opinião, é quase impossível um orangotango vencer um gorila. No entanto, se formos considerar uma gorila fêmea lutando contra um orangotango macho, a luta seria equilibrada. Agora, se fosse um gorila macho, o orangotango seria surrado de várias formas, a menos que o gorila fugisse do combate, ou o orangotango simplesmente se mandasse para dentro de um rio, já que gorilas não conseguem nadar. A menos que o orangotango tivesse um plano mirabolante de atacar o gorila de uma longa distância, ele muito provavelmente não sobreviveria aos golpes de seu oponente. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.